Oi, então, hoje decidi vir aqui ler um artigo nomeado Contra a Política Cartesiana. Esse artigo ele foi produzido pelo Ebervalhos Arral e, é, achei ele um artigo bem interessante, então vou começar aqui logo a leitura dele. Um espectro ronda a sociedade, o espectro político cartesiano. Os habitantes de todos os quadrantes do plano buscam sustentar essa entidade fantásmica. Do marxista dogmático e do centrista espertalhão ao conservador e ao paleolibertário, que denunciam tudo como socialismo, ao esquerdista genérico que apenas expressa suas posições políticas em termos de negativas, exemplo antifascismo. Todos esses personagens habitam um espaço estriado, no sentido delusiano, um espaço onde os fluxos de desejo seguem apenas trajetórias pré-determinadas, onde o número de escolhas possíveis é severamente limitado. Eles ainda habitam um velho mapa desenhado pelos revolucionários franceses de antanho. E, como todos sabem, um mapa pode ser útil, mas ele nunca corresponde com perfeição ao território. Por óbvio, diversas taxonomias espaciais de tendências políticas foram desenvolvidas ao longo dos anos. Nem todas utilizam os mesmos critérios ou têm os mesmos propósitos, mas talvez a mais famosa, pelo menos quando se fala em política na internet, é o chamado teste de coordenadas políticas, que figura abundantemente em memes. Ele possui um design simples, consistindo em um eixo horizontal, esquerda-direita, e de um eixo vertical, libertário-autoritário. E juntos, ambos os eixos literalmente delimitam as fronteiras entre os quatro quadrantes do espectro político cartesiano. Esta não é necessariamente uma polêmica contra realistas libertários, autoritários, apesar de que tal polêmica é não apenas concebível, mas também altamente interessante, caso bem executada, mas mais especificamente contra os realistas esquerda-direita. É claro, alguns dizem que a divisão entre libertários e autoritários não existe de fato, porque a coerção e o poder político permeiam tudo e não podem ser destruídos. Já vi isso sendo usado como argumento contra escolas de pensamento anarquista. Mas tal argumento é autodestrutivo, pois essas pessoas reconhecem que a coerção e o poder político são reais, e não historicamente contingentes. Seria insensato negá-lo, pois nós frequentemente sentimos tais coisas em nossas próprias peles. Assim, faria sentido que pessoas tivessem maneiras diferentes de lidar com as questões bastante reais a respeito de tais coisas. O mesmo não pode ser dito a respeito do eixo esquerda-direita. Tal dicotomia é extremamente histórica, visto que não pode ser aplicada a qualquer coisa anterior a 1789, sem resultar em anacronismos medonhos, ou até mesmo a contextos contemporâneos externos à nossa própria política estatista moderna. Seria mais fácil classificar, digamos, os guaranis quinhentistas ou a dinastia Ming no eixo libertário-autoritário, do que no eixo esquerda-direita. Negar a dicotomia libertário-autoritária não é impossível, mas é uma posição estranha para realistas de esquerda-direita adotarem. O que podemos certamente afirmar com mais facilidade aqui, no entanto, é que não temos uma maneira objetiva de quantificar o autoritarismo ou a falta dele. Para utilizarmos um exemplo um tanto perturbador, como podemos determinar se genocídio como política pública é mais ou menos autoritário do que pena de estupro para criminosos? A bem da verdade, não podemos. Estamos simplificando a política de modo ridículo, a ponto de esquecermos que estamos lidando com abstrações inquantificáveis. Apesar de tais problemas inerentes, dicotomias como libertário-autoritário, aceleracionista-desaceleracionista e por aí vai, são relativamente pouco passionais e um tanto mais objetivas, o que as torna mais adequadas para taxonomias políticas espaciais. Mais uma vez, o mesmo não pode ser dito da dicotomia esquerda-direita. Essas são categorias muito longe de serem objetivas, e elas têm sido sujeitas a várias definições frequentemente conflitantes ao longo do tempo e do espaço, e frequentemente protagonizam algumas das batalhas ideológicas mais acoloradas de nossos tempos. Seus verdadeiros significados são elusivos e fortemente ligados a convenções sociais. Como um exemplo interessante, consideremos Adolf Hitler. Seu legado é tão terrível que ele é frequentemente jogado de um lado para o outro ao longo do eixo esquerda-direita, como uma batata quente, apesar de um relativo consenso, ou talvez uma convenção, de considerá-lo parte da extrema-direita. Ainda há muitos que questionam isso. Alguns maliciosamente o consideram de esquerda. Outros afirmam que suas políticas econômicas eram ambíguas, o suficiente para que ele possa ser chamado de centrista econômico, ou mesmo pertencente a uma terceira posição.
Talvez aqueles que menos se importam em determinar o lugar de Hitler no eixo esquerda-direita sejam aqueles que concordam com ele. Nazistas autoproclamados não têm problema em posicionarem-se em relação a Hitler, por razões óbvias. Eles também não estão particularmente interessados em usar a imagem de Hitler para macular seus adversários políticos. A pergunta, se Hitler fosse um ponto em um sistema cartesiano de coordenadas, onde ele estaria, é quase tão inútil quanto, se Hitler fosse uma princesa da Disney, qual ele seria? Talvez haja apenas uma resposta inequivocamente correta a essa questão. Hitler não é um ponto em um sistema cartesiano de coordenadas. Isso é obviamente verdade para todas as outras pessoas também. Pessoas não são pontiformes. Elas não podem ser reduzidas a entidades adimensionais em um sistema de coordenadas. Talvez uma maneira um tanto melhor de concebê-las seja como rizomas, constelações de posições pontiformes correspondentes a opiniões, políticas, preferências, etc. A verdade é que posições políticas são como identidade de gênero. Qualquer um com curiosidade e tempo suficiente, além de acesso à internet, inevitavelmente chegará à conclusão de que não há uma ontologia, uma epistemologia ou uma taxonomia universalmente aceita das identidades de gênero. Algumas pessoas dizem que você pode ser homem ou mulher, cis ou trans. Outras dizem que o gênero existe em um espectro, ou rejeitam sua natureza supostamente binária, ou aceitam as identidades obscuras citadas apenas em posts individuais no Tumblr, e por aí vai. Além de reconhecer a validade de identidade trans, até agora, nossas ciências biológicas contemporâneas têm muito pouco a dizer no tocante a esse fenômeno. No fim do dia, não há veredito. Destarte, muitos dogmas são inutilizados. Por que, então, devemos deixar confinar pelo espaço estreado da política hegemônica do establishment? Esse é um problema particularmente sério nos Estados Unidos, onde a política é dominada por uma oligarquia bipartidária, e a janela de Overton é tão estreita que ideias como saúde pública são consideradas de extrema esquerda. E esse mesmo mundo que queremos? É importante ressaltar que o anticartesianismo não é uma ode ao centrismo. A bem da verdade, o centrista é talvez o mais trágico dos cartesianos políticos. Fuja dos extremos, eles sempre dizem. Mas é isso mesmo que eles fazem? Eles não se chamam de centristas? Estariam eles verdadeiramente fugindo dos extremos que temem tanto? Nesse caso, por que ainda se define em relação a tais extremos, como um equilibrado meio termo entre eles? Podemos mesmo dizer que eles transcenderam os extremos ou seriam eles na verdade seus escravos? A verdade é que toda a identidade centrista repousa sobre a aceitação da política cartesiana e do realismo esquerda-direita, buscando escapar da dicotomia esquerda-direita, identificando-se como uma outra coisa. Eles acabam afirmando ainda mais a dicotomia supracitada, fracassando em criar uma linha de fuga viável do cartesianismo político. Eles também não reconhecem que sua estimada teoria da ferradura é mais um sintoma da inadequação do paradigma cartesiano. A paisagem política cartesiana é bidimensional. Para os que vivem e morrem dentro de seus limites, o não cartesiano é frequentemente percebido como bem estranho. Com muita frequência, o que eles percebem é meramente uma sombra, um contorno, da verdadeira natureza do não cartesiano, assim como seres bidimensionais seriam incapazes de perceber objetos tridimensionais em todas suas nuances. Assim, ele é frequentemente denunciado como um herege, ou, quando seus interlocutores estão particularmente à esquerda ou à direita, como um estranho centrista não alinhado. Isso é similar ao modo como comunistas, anarquistas e outros grupos relativamente marginais geram tanta confusão tanto entre republicanos quanto entre democratas no pequeno mundo da política estadunidense. Republicanos podem vir a vê-los como democratas e vice-versa. Não, o anticartesiano não é um centrista. O anticartesiano é um adepto do pensamento lateral, alguém que se recusa a dar um simples sim-não como resposta a uma pergunta. Ele rejeita a lógica tradicional aristotélica de apenas dois valores em favor de lógicas multivaloradas, como proposta por Edward de Bono em seu livro O, Beyond Yes and No, ou Scott, acho que é assim que se fala, de quatro valores dos filósofos da Índia Antiga. Uma política não cartesiana aceita as posições de pessoas que ainda aderem a modos pré-modernos de pensamento, assim como pós-esquerdistas, anarco-primitivistas, aceleracionistas incondicionais, monarco-socialistas e um número incontável de outras quimeras políticas, atualmente confinadas a terras baldias, conceituais, onde poucos ousam se aventurar. A janela de Overton há de ser quebrada. Não estou sugerindo, é claro, que todos deveriam parar de adotar posições convencionais, que são classificáveis com relativa facilidade em um teste de coordenadas políticas.
Essa não é uma polêmica contra tais posições ou ideologias em si, mas contra o próprio paradigma cartesiano, que vai além de uma ou de outra posição. Em outras palavras, defenda o que quiser, só mantenha a mente aberta e evite levar classificações a sério demais. Em seu livro Realismo Capitalista, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo? O finado Mark Fisher, no caso, tem um ponto de interrogação no capitalismo. Só ressaltando que eu não fiz a entonação de um questionamento. Continuando para o artigo. O finado Mark Fisher versa a respeito do fato de que o capitalismo tornou-se tão onipresente que é difícil imaginar um mundo sem ele. Agora é hora de pensar no realismo cartesiano. Devemos pensar sobre isso e nos perguntar: não existe alternativa? Então é isso. Artigo do Ebervalho Sarral. Gostei, achei um artigo maneiro, supimpa. Espero que todos tenham gostado e até mais.